Opa, vocês estão bem? Vídeo novo no canal, espero que todo mundo goste. Eu vou deixar marcado certinho pra vocês aí a parte nova do vídeo que vai estar lá pro finalzinho. Espero que todo mundo goste, deixa seu like, se inscreve se está conhecendo o canal agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Comenta aí o que você acha dos nossos vídeos diários. E se puder, além de tudo que eu já falei, apoiar o nosso canal, o link do nosso Pix fica na descrição e no comentário fixado e talvez tenha um QR Code passando aí. Agora bora! E esse capítulo começa com ele lançando aquela técnica maligna dele lá, e os dois figurantes que o enfrentavam da alma nascente questiona: esse garoto, que merda é essa? Se lutar de frente contra isso, as coisas não vão sair boa para nós. Mas ele está apenas no domínio do fundamento puro, mano. Como ele pode ser tão forte a ponto de me deixar até com medo? E vemos nosso prota caminhando pra cima deles, exalando muita maldade, velho. Nessa hora vemos que algo se espalhava pelo chão. Era nosso prota usando aquela técnica que cria cristais de gelo, assustando os figurantes, que pulam para não ser pego nisso. Nosso prota, segurando muita energia em sua mão, começa a rir muito maliciosamente encarando os figurantes, e um deles grita: "Garoto maldito, você realmente é um espião da Terra do Mal, da Nuvem Cinzenta?" E nosso prota fala: "Acreditem no que quiserem, logo vocês estarão mortos mesmo." E vemos os dois caindo no chão feito merdas, nosso prota apontando para ele, e de sua mão aquela energia roxa saiu com o formato de várias cobras, assustando os figurantes que tentavam de tudo evitá-las. Nosso prota sorria maliciosamente gritando: "Não adianta desviar." E vemos os figurantes dando tudo de si, e então nosso garotão lançando a técnica Beast Souls, lançando a alma dos dois animais para cima dos figurantes que estavam espalhados, e todos eles começam meio que chorar, tentar fugir. Nosso prota sorria muito vendo eles serem massacrados, e os dois lá que eram os mais fortes estavam cagando na zorba, mano. A alma daquele tigre dente de sabre já estava indo para passar um dos figurantes, que desesperado grita muito. E então vemos que o figurante lá da alma nascente de cabelo cinza salvou ele fugindo, e nosso prota sorria falando: "Parem de correr e aceitem logo sua morte." E começa a exalar mais energia, e várias cobras de energia roxa saem de seu corpo, assustando os figurantes que encaram isso em choque. Nessa hora vemos que eles ficaram meio que inconscientes quando a energia começou a enrolar em seus corpos e criar um casulo de energia maligna, assustando os figurantes ao redor. Algum tempo depois, vemos os dois lá, depois de serem surrados por nosso prota, caindo com muito sangue escorrendo, falando: "Maldito pirralho!" Nosso prota caminha pra cima deles falando: "Eu disse que pagaria com a morte por terem me ofendido, não falei?" E então, aquelas cobras de energia começam a sair debaixo dos seus pés e convergirem para os figurantes, e nosso prota apontando, sorrindo muito, vê eles tentando desesperadamente fugir. Os dois são pegos por essa energia, arremessados para o ar, e vemos que até uma tempestade sombria começou, quando nosso prota olha para cima e vemos a imagem de um dragão de energia maligna em suas costas. Esse dragão de energia sai de seu corpo indo atrás das suas presas, que estavam no meio da tempestade. Os carinha encarando esse dragãozinho, véi, dá um gritão desesperado, gritando: "Fenglão, Xunlan, me salve!" Mas era tarde demais, fi. Um deles vai de F e o outro começa a cair, enquanto vemos dois velhotes anciões só assistindo isso. Nessa hora, nosso prota, que estava concentrado assistindo isso, percebe um ataque vindo das costas sorrateiramente, saca sua espada e se defende, parando e encarando quem era. Alguém gritava muito, e eu acho que era o figurante que estava morrendo, enquanto os dois anciões gritavam: "Pare com isso, seu febronho!" Nessa hora, nosso prota só ria, e então vemos as duas garotas chegando. O velhote fala: "Jovens senhoritas, por favor, saiam da frente. Esse não é o garoto que vocês conhecem, é apenas um frebonho." E uma delas fala: "Não importa o que ele é, mano, ele é muito importante para nós. Se querem matá-los, vai ter que passar por nós primeiro." O velhote de cabelo branco diz que ele já tinha caído no caminho do mal e não era mais a pessoa que elas conheciam. Além disso, ele não vai reconhecer as duas. Era pra sair de perto antes que seja tarde demais. E nessa hora, nosso prota, sorrindo, só aponta e vemos o dragãozinho vindo com tudo pra cima do velhote. Ele grita: "Que pirralho arrogante!" E então tenta combater o ataque do nosso prota do dragão lá, e alguém grita: "Parem!" Os dois velhos se afastam, e a garota chegando ajudando o nosso prota questiona: "Você está bem?" Que balança a cabeça em negação. Aquele figurante lá de cabelo verde, que era meio que o líder do assentamento, chega questionando o que aconteceu, e o velhote, o cumprimentando como jovem mestre, diz que quando ele e seu amigo chegaram, viu que esse garoto já tinha caído no caminho do mal e estava matando todo mundo da seita do arco-íris.
O carinha de cabelo verde questiona: Shang Ming está morto? E o mestre da alma nascente que veio da seita do trovão iluminado? O ancião fala que quando chegaram, os dois já estavam mortos. O figurante olha para nosso prota ponderando que sabia que ele era poderoso, mas nunca imaginou que conseguiria matar 2 mestres da primeira camada da alma nascente. Será que estava escondendo todo o seu poder? E vemos nosso garotão sorrindo muito, véi. O ancião fala: jovem mestre, esse jovem caiu no caminho do mal. É incapaz de reconhecer quem é amigo ou inimigo. Esse velho mestre pede ao jovem mestre que me permita matar esse garoto com justiça pelos nossos colegas mortos, deixando o figurante contemplativo. As irmãs gritam: se ele tivesse caído no caminho do mal, vocês realmente acham que ele deixaria ficar em pé ao lado dele? Além disso, você falou que viu ele matar o idiota do Shang Ming, mas não viu o que aquele idiota fez com ele? O ancião questiona: esse velho mestre só acredita no que viu. A irmã mais velha grita que há 2 semanas atrás, os idiotas da seita do Trovão Iluminado e da seita do Arco-Íris sofreram uma grande humilhação na mão do nosso prota. Hoje eles abandonaram a área de frente e voltaram escondidos. Mas por que eles voltaram? Aposto que vocês sabem a resposta muito bem, só não querem admitir. A garota questiona: então por que esse ancião quer tanto matá-lo? Se alguém o atacou, ele tinha direito de resistir, ou ele deveria simplesmente aceitar a morte? O ancião fala: a garota está certa, os discípulos da seita do Trovão Iluminado e da seita do Arco-Íris agiram por nossas costas, e também abandonaram a linha de frente para tentar matar um aliado. O jovem mestre deve ser justo e tomar uma decisão. E vemos um figurante com intenções maliciosas falando: por favor, julgue a situação conforme os fatos apresentados, jovem mestre. O carinha de cabelo verde diz que já que as coisas foram realmente como foi dito, ele vai punir os discípulos da seita do Trovão Iluminado e da seita do Arco-Íris para servir de exemplo para os outros. Mas, se tudo isso for suposições delas e ninguém viu claramente tudo o que aconteceu, ele sugere que ambas as partes envolvidas expliquem exatamente o que aconteceu aqui. Nosso prota sorri muito para ele falando que não tinha nenhuma objeção, e ele fala que fica feliz que o amigo compreendeu. Nessa hora ele chama Xierong, e o figurante lá que caçou merda fala sim. E ele também chama Li Fu, que simplesmente responde sim resoluta. Ele diz: vocês dois devem ter visto tudo o que aconteceu, certo? Agora me digam, vocês se lembram de tudo o que aconteceu, incluindo os detalhes? Se mentirem pra mim ou esconderem alguma informação importante, sabem as consequências, deixando os dois sem palavras. Vendo que os dois não respondiam, ele fica em choque dizendo: se você não abrir a sua boca, vou concluir que não viu nada e matarei vocês agora mesmo. Mas se me contarem e eu ver que foram injustiçados, vou defendê-los. Os dois ficam sem palavras se encarando, e então o carinha diz: certo, vou contar tudo o que aconteceu. Tudo começou quando estávamos lutando na montanha Taifeng. Nossas seitas estavam perseguindo um grupo de cultivadores do mal da terra Nuvem Cinzenta. Depois que matamos eles, vimos que estávamos próximos do acampamento, e decidimos que era melhor voltar aqui e ir até o jovem mestre só para informar o que aconteceu. E nessa hora, uma das irmãs grita: quanta baboseira! Apontando um dedo, ela fala: desde que saímos, não vimos nenhum discípulo de 2 seitas juntos. Agora está dizendo que estava perseguindo cultivadores da terra do mal da Nuvem Cinzenta? Desde o início vocês já tinham planejado tudo isso, né? Deixando o figurante sombrio com o nariz do Pinóquio falando: se não acredita em mim, pode ir rumo ao oeste investigar, ainda deve ter alguns corpos lá no chão. O jovem mestre de cabelo verde lá fala: vamos fazer uma investigação. Se realmente estavam perseguindo nossos inimigos é algo plausível, mas retornar para o acampamento sem me informar foi um erro feio que cometeram. Não tenho escolhas a não ser repreendê-los por o seu erro. Acredito que vocês não vão reclamar disso, certo? E os dois em choque falam: não, senhor! Sem graça, o carinha continua dizendo que quando seus respectivos líderes anciões retornarem, enviarão nossos membros para relatar a situação ao jovem mestre Shin e aceitar a punição. Ele continua dizendo que logo que chegaram resolveram sentar para descansar, mas sentiram uma forte pressão de Ki do mal. O jovem mestre questiona: uma forte pressão do Ki do mal? O carinha fingindo chorar fala: isso mesmo, nunca sentimos uma aura tão assustadora antes. Os mestres pensaram que algum cultivador do mal poderoso tinha se infiltrado no acampamento e então reuniu todos para enfrentá-lo. Quando chegamos na fonte, na verdade... O jovem mestre questiona: o que? Vai rápido, me conte. O cara fingindo fala: o garoto estranho que as 2 irmãs trouxe no outro dia, fazendo o jovem mestre olhar para nosso prota que fica lá de boinha. O jovem mestre questiona: e então? O figurante fingindo chorar mais ainda desesperado fala: e então esse garoto ficou louco e começou a nos atacar. Nossos mestres não conseguiram parar e muitos discípulos foram mortos e feridos. A garota chorando também fingindo fala: esse humilde discípulo implora ao jovem mestre que traga justiça e envie nossos irmãos e irmãs e mestres que foram mortos por ele. E ajoelhando eles gritam: por favor, jovem mestre Xing, não conseguiríamos viver com toda essa injustiça. O suposto jovem mestre fala: levante vocês dois.
Eles gritam: se o jovem mestre Xing não puder trazer justiça para nós e eliminar esse cultivador do mal, ficaremos implorando aqui para sempre. O carinha fala: algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas, pois só ouvi o lado de vocês. Se querem ficar assim, podem continuar. Ele se vira para nosso prota questionando: amigo, a sua situação ainda não está claramente decidida. Se tem algo a dizer, estou disposto a ouvir. E nosso prota simplesmente diz: não, tô de boa. Enquanto uma das irmãs segura ele falando: Yangikai. A outra fala: Yangikai, você precisa se defender. Eles estão te acusando de algo que nós sabemos que não é sua culpa e você vai ficar quieto sem fazer nada? Nosso prota olha para elas dizendo: não vai adiantar, desde o começo já estava planejando me condenar. O que eu falar não importa, então é melhor nem perder tempo com isso. Se eu sou um humano ou um demônio, não é você quem vai decidir. O suposto jovem mestre todo bobo fala: o que o amigo está dizendo é que eu não sou qualificado para julgar os crimes que cometeu? Nosso prota olha para ele sombrio questionando: você se acha digno? O ancião fala: pirralha arrogante, a família Xing é uma das famílias de primeira categoria, e o jovem mestre comanda esse acampamento. Se você não tem poder aqui e ainda usa dizer que o jovem mestre não é digno? Nosso prota sorri muito questionando: família de primeira categoria? Que medinho que me deu agora, viu? O suposto jovem mestre lá fala: não importa, hoje você vai entender o poder da família de primeira categoria tem. E então ele grita ordenando que Fang Lan e Shun Lan capturem nosso prota. As duas irmãs entram na frente gritando: nem pense nisso! E ele fala: jovens senhoritas, se não quiserem se machucar, sugiro que saiam de perto dele. Se continuarem protegendo ele, não terei escolha a não ser considerar o fato que estão aliadas com uma pessoa do mal e capturá-las junto. O ancião acata a ordem dizendo que será um grande prazer. Aquele velhote amigo do nosso prota com raiva questiona: jovem mestre Xin, então é assim que a sua família Xing lida com esse tipo de assunto? O figurante de cabelo verde todo bobo fala: não, é assim que eu, Xing Shu, lido com esse tipo de assunto. Se esse cara do mal não for punido, meu povo não conseguirá dormir durante a noite. E então alguém chegando grita: muito bom! Assustando ele, que olha pra trás quando vê 3 pessoas montadas em cavalo de fogo, sei lá. Um carinha chega falando: mesmo por algum tempo sem nos ver, parece que o temperamento do irmão Xin continua o mesmo de sempre. O figurante da seita da tempestade, amigo do nosso prota, diz que esse cara era conhecido como Nen Shen, é um jovem mestre da família Nan. Tem o mesmo status de Shang Shu, ele não passa de outro membro de uma família de primeira categoria. Os membros da família Nan e da família Xing sempre se casam entre eles, por isso os relacionamentos entre as duas sempre foi muito bom. Tenham muito cuidado com ele, e nosso prota agradece. O figurante de cabelo verde chega gritando: irmão Nan, por que você está aqui? Não era pra você estar longe? Digo, na linha de frente na batalha final? O carinha descendo do cavalo diz que a batalha final já terminou 2 dias. Ele não foi avisado? Bem, como ele estava passando por ali, ele sentiu uma aura diferente e vim dar uma olhada, mas nunca pensou que seria um showzinho. Por que ainda não saiu dali? O carinha sem graça de cabelo verde fala que não acabaram a última missão e já estava planejando contar a todos a notícia, mas ele não pensou que apareceria alguns problemas para resolver, então ele não teve tempo para contar, fazendo o carinha que chegou questionar: que problemas? Ele diz que nosso prota era o problema, e o figurante lá fala: interessante, esse jovem tem um forte ki do mal, parece que ele cultiva uma técnica secreta diferente. E o carinha diz que sim, era algo que ele nunca viu. 2 dos seus mestres que estavam no domínio da alma nascente foram mortos por ele, e vemos os figurantes estirados. O carinha abraça ele falando: irmão Xing, você está de brincadeira, certo? Ele parece estar apenas na 6ª camada do fundamento puro. E seu subordinado chega avisando: jovem mestre, você não deve subestimar esse garoto. E ele fala: se eu enfrentasse ele, quais seriam as minhas chances de vitória? Seu subordinado questiona: você realmente quer que eu falo? E ele grita: diga logo! O figurante diz: nenhuma, deixando ele sombrio que fala: uma pessoa tão perigosa deve ser eliminada imediatamente. Se deixarmos ele viver, nos trará muitos problemas no futuro. E o carinha de cabelo verde diz: concordo com o que o irmão diz. E ele questiona: então por que você está hesitando? Todo bobo ele fala: algumas pessoas eu não posso matar. Coradinho, e nós sabemos que as 2 lindas irmãs. O figurante que chegou fala: entendo, então é isso, o irmão Xin tinha algo com isso em sua mente. Ele chega falando: jovens senhoritas, vocês querem morrer ou querem continuar vivendo, se achando o bambambam? Uma das irmãs fala: se possível continuar vivendo, por que escolheríamos morrer? Ele fala: então saia da frente, esse assunto não tem nada a ver com vocês, nós só queremos matar esse carinha do mal aí que está atrás de vocês. As duas se encaram resolutas e o carinha diz: vocês realmente vão continuar protegendo ele? Já sei, vocês podem se casar com meu irmão Xing e comigo, com isso garantiremos que continue vivo, assustando todos os anciões. E o figurante de cabelo verde grita: não, você não pode, irmão mais velho não, realmente tenho interesse nessas garotas, mas ainda preciso matar esse carinha, não posso ignorar suas prioridades.
O figurante chamado Nan lá questiona o que há de errado. Aqui quem manda é você, o que decidir estará decidido, e comigo te apoiando ninguém vai se opor. Ele aponta para a garota falando, o que as jovens senhoritas acham disso? Nessa hora a mais velha, suponho eu, diz, vai sonhando, seu babaca. Ele fala, vocês duas são discípulas de uma seita de segunda categoria, certo? Meu irmão Shin nasceu numa família de primeira categoria e é um forte candidato para se tornar o próximo patriarca da família. Como pode ver, ele tem status, força e boa aparência. Se casar com ele só vai ter benefícios. Em outras palavras, esse casamento vai ser muito bom para seu futuro. A garota em choque grita, o que você tá dizendo, mano? Ele aponta dizendo, só vou dizer mais uma vez, ou vocês casam com nós, ou ele vai morrer, apontando para nosso prota que nem liga. Totalmente sombrio, lunático, ele fala, vou esperar um minuto, se acabar esse tempo, vocês não aceitarem, não vou mostrar piedade. Aqueles que foram contra ou tentarem causar problemas serão mortos junto com ele. Uma das irmãs bufa falando, então tudo isso era plano seu, né? Você acusou Yang Kai para podermos nos ameaçar com isso. O carinha de cabelo verde fala, Janher, está pensando que sou esse tipo de pessoa? Você não me conhece? E ela fala, não me importa se te conheço ou não, o que importa é que você armou contra Yang Kai e eu não gostei. E o figurante que chegou pondera que seu irmão Xing Shu tratou as irmãs Hu como se fossem mercadorias que se pode vender ou comprar quando quiser. É claro que elas ficariam furiosas. O figurante da Cheta da Tempestade questiona Jovem Mestre Nan e Jovem Mestre Shin. Só porque as suas famílias são de primeira categoria, acham que podem determinar quando discípulos de seitas de segunda categoria vivam ou morrem? E o carinha questiona, o que você quer dizer com isso? Sacudindo a poeira como se estivesse debochando, ele fala, por que você acha que as seitas e famílias são divididas em 3 categorias? É simplesmente para que, ignorante como vocês, saibam quem são seus superiores. Quem é fraco deve apenas se curvar diante de alguém mais poderoso. É assim que as coisas funcionam. Sorrindo ele fala, é engraçado você perguntar algo tão similar, mas um dia se for mais forte que eu e tiver status maior, se quiser me intimidar, não vou reclamar. As duas garotas e o figurante da Seita da Tempestade encaram eles e nosso prota pondera. A coisa mais inteligente que eles poderiam fazer era ficar em silêncio e não tentarem me defender. Mas as irmãs Hu e o irmão Ziji nem mesmo hesitaram e continuaram tentando me proteger. Mesmo sendo mais fracos, continuaram ao meu lado. Nosso prota coloca a mão no ombro da garota falando, não se preocupe comigo, se eu quiser sair daqui, nenhum deles vai conseguir me parar. Fazendo o ancião sorrir falando, pirralho, contra nós 4 você acha que ainda tem uma chance? E nosso prota chamando ele por pau fala, quer tentar, filhão? Nessa hora os anciões com raiva gritam, peguem ele! Vemos as duas garotas e nosso prota e seu colega cercados. Nosso prota sorrindo encara os figurantes e alguém grita, anciões, se esses discípulos de uma seita de segunda categoria tentarem intervir, matem eles juntos. E os caras falam, sim, jovem mestre. Nessa hora alguém grita, olhem para o céu. E vemos um pássaro pegando fogo, exalando energia yang, não sei, chamando a atenção do nosso prota que encara essa ave. O carinha que chegou grita, é uma águia dourada, já me decidi, vou capturar essa besta e levar junto comigo. O jovem mestre de cabelo verde fala, já ouviu falar de uma besta assim? E seu ancião fala, eu já ouvi falar sobre uma águia dourada, mas não consigo me lembrar. Vemos a águia fugindo, o figurante olhando para ela, o carinha de cabelo verde sem graça e nosso prota simplesmente dizendo, é melhor não encostarem nela. Uma das irmãs fala, Yang Kai, aproveite para fugir. Vendo que nosso prota não fugir, ela fala, o que está esperando, vai logo. Se eles ficarem esperando até que peguem aquela águia, logo vão tentar pegar você. Nosso prota sorrindo fala, eles não têm a mínima chance. Nessa hora vemos o figurante pulando, gritando, irmã Shan, pegue! E vemos a águia brilhando muito e o figurante a encarando e errando. Ele diz, essa besta de nível 5 é rápida, me ajudem com isso. E vemos os carinhas lá que eu pensei que nosso prota tinha matado usando suas habilidades, gritando, tome isso! Vemos uma explosão e o figurante gritando, ótimo, continue atacando. O velhote grita, jovem mestre Nan, você não pode! E então segura o pé do figurante e puxa ele para baixo enquanto vemos a águia partindo. Caindo no chão, ele sombrio questiona, do que você está falando? O suposto jovem mestre de cabelo verde fala, Shulan, o que você está dizendo? O ancião se ajoelhando fala, jovem mestre Nan, me desculpe pelo que fiz, mas essa águia já tem um mestre. E o carinha questiona, já tem um mestre? Sorrindo ele fala, nossas famílias são de primeira categoria, não existe nada que não possamos ter. Se essa águia já tem um mestre, vamos fazê-las nos entregar. E o jovem mestre de cabelo verde fala, Shulan, tem algo especial sobre essa águia? O ancião diz que é uma besta de nível 5 chamada de águia grandiosa dourada. Não se lembra de nada? Você não deve ser tão ignorante assim, né? Não faz muito tempo que vimos uma. O ancião, olhando para o figurante, diz, há quase 2 décadas os céus da grande dinastia Han tinham várias águias como essas causando uma grande agitação. O figurante questiona, uma águia de penas douradas de sangue prateado?
O outro ancião grita: essas são as águias com penas douradas e sangue prateado da família Yang, vulgo família do nosso prota. O outro ancião sem graça fala: por isso que não podemos fazer nada. O amigo do nosso prota da seita da tempestade questiona sobre o que eles falavam, e a garota questiona ao velhote Tiulê se ele sabe sobre alguma coisa. O velhote fala que já ouviu falar sobre a família Yang, certo? Eles possuem um método especial para treinar seus descendentes, que consistem em enviá-los sozinho para sobreviverem no que se chamam de anos de experiência de vida. Durante esse tempo, todos os novatos da família Yang não recebem nenhum benefício da família e são proibidos de revelarem a sua identidade. A família Yang faz isso para que aprendam a lutar e se protegerem e se tornarem fortes sozinhos. Após 10 anos, esses descendentes são chamados novamente para participarem de uma competição pelo direito de se tornar o patriarca da família Yang. Depois que uma pessoa passa por grandes dificuldades e se adapta às mudanças e estão prontos, para encontrá-lo seria de grande problema. Então a família Yang criou um método especial para encontrar esses descendentes. E a garota questiona: que método é esse? Vendo a águia, ele fala: a família Yang usa águias de penas douradas de sangue prateado. Desde pequenas, essas águias são treinadas utilizando o sangue da família Yang. Se um membro da família Yang estiver dentro de uma determinada área, serão encontrados com grande precisão. A família Yang cuida desses animais como se fossem tesouros raros. Essas águias nunca são soltas, apenas quando precisam encontrar um descendente. Sempre que essas águias aparecem, significa que está na hora dos descendentes retornarem e que a competição pela grande herança está prestes a começar. O carinha da seita da tempestade questiona: competição pela herança da família Yang? O velhote termina falando que sim, os jovens lords da família Yang, após esse rigoroso treinamento, reúnem aliados para competirem e decidir quem será o próximo patriarca da família Yang. Sempre que tem uma competição, muitas pessoas morrem e as famílias são destruídas, causando uma grande confusão entre todas as grandes forças do mundo. Todos aqueles que tiverem interessado e possuírem confiança e seu poder podem participar. O jovem de cabelo verde fala: mas se não me engano, a família Yang enviou seus descendentes faz 6 ou 8 anos, ainda falta muito tempo para até o prazo final. E seu ancião diz que essa com certeza é uma águia de penas douradas, então provavelmente deve ter acontecido alguma coisa dentro da família Yang, para serem forçados a chamar seus descendentes mais cedo. O jovem de cabelo verde fala: mas quem é que é o jovem Lord Yang? E pondera que, em outras palavras, entre todos que estão aqui, tem um jovem Lord Yang. Se eles forem amigos não terão problema, mas se forem inimigos, só espera que não seja. Nessa hora, nosso prota subia, assustando todo mundo. A águia olha para ele, faz uma manobra e pousa em seu ombro, assustando os dois figurantes que questionam: jovem Lord Yang? E o outro figurante que estava debochando até agora sem graça fala: jovem Lord Yang, eu consegui notar sua grandeza de longe. O que aconteceu agora foi apenas um mal entendido. Humildemente peço ao jovem Lord Yang que não leve a sério. Nosso prota, fazendo carinho em sua águia de estimação, fala: eu não culpo aqueles que são ignorantes. Nessa hora, a águia grita muito, assustando os anciões, e nosso prota fica sombrio. O figurante lá que estava se achando até agora questiona: jovem Lord Yang, quais são suas intenções? Peidando na farofa, filho. E nesse já começa com duas pessoas chegando após nosso prota pegar sua águia, e era uma mulher e um homem com a cara muito séria. Aquele ancião que estava se achando querendo passar nosso prota no capítulo anterior grita: são os guerreiros de sangue da família Yang. O cara que chegou irritadíssimo grita: onde está o jovem Lorde? Deixando os figurantes em choque e nosso prota sem graça lá atrás. Eles pensam que entre os jovens lords da família Yang enviou tinha alguém tão jovem? Ele nem parece familiar. Nessa hora, notando nosso prota desconcertado lá atrás, a mulher grita: jovem Lorde! Ela fala: o jovem Lorde é o verdadeiro descendente da família Yang, é o mais jovem a ser enviado e é o filho do quarto ancião da família Yang, mas não tinha nos dito que o jovem Lorde nasceu com uma deficiência e era incapaz de cultivar? Os dois serventes que chegou encaram nosso prota e o homem diz: você realmente é o jovem Lorde filho do quarto ancião? Nessa hora, nosso prota não responde nada, faz um corte rápido no seu dedo, a mulher estende uma jade e quando o sangue toca ela, ela começa a brilhar muito. Nessa hora, os dois caem de joelho gritando: guerreiro de sangue Tu Feng à sua disposição. E a mulher diz: guerreira de sangue Tang Shuyan chega para receber o jovem Lorde. Nosso prota diz: levante-se, e eles concordam. Olhando ao lado, o homem pergunta: quem está no comando aqui? O carinha de cabelo verde fala: responda ao senhor, este lugar está sob a gerência da família Xinyang. O guerreiro questiona: família Xinyang? Mas a batalha final não terminou faz 2 dias? Se houver algum problema, levaremos o jovem Lorde conosco, mas caso existam problemas a serem resolvidos, basta pedir ao jovem Lorde que ajudaremos. O figurante sem graça fala: não, eu não ousaria pedir esse tipo de coisa, não temos nenhum problema, tá? E também estamos nos retirando. Então o senhor não precisa ficar preocupado conosco.
O cara se vira, percebe alguma coisa, olhando para a águia ele começa a rir. Hahaha. Estava me perguntando por que a águia está tão assustada e continua voando no céu no lugar de aterrissar no ombro do jovem Lorde. Agora entendi, assustando o carinha de verde que fica sem palavras. Totalmente sombria, a mulher fala: quem atacou a águia da família Yang deu um passo à frente. O figurante se cagando todo fala: Fomos nós, mas não tínhamos conhecimento sobre a águia. Nós falhamos em reconhecer que era a águia de penas douradas do sangue prateado, mas juramos que nenhum de nós tocou ou tentou machucá-la. O cara mais sombrio ainda fala: não reconheceram essa águia? Não adianta nada terem olhos se não sabem usar. A mulher fala: não machucaram? Então por que tem duas penas aqui na minha mão? O figurante já nem sabia mais o que falar e só gaguejava: sobre isso. O ancião toca seu ombro resoluto e diz: tudo isso é um mal-entendido, não existe a possibilidade de conversarmos para resolver pacificamente? E o guerreiro servo do nosso prota bufa falando: vocês já sabem o que fazer. E vemos os três lá que chegaram depois nos cavalos de fogo se encarando em choque, os dois guerreiros se olhando, eles ficam em silêncio. E nessa hora, os dois figurantes cortam fora seus próprios braços para compensar seu próprio erro. Eles questionam: agora está satisfeito com isso? O guerreiro fala: só estou vendo arrancarem 2 braços, mas se não me engano vocês estão em 4. O ancião tentando remediar fala: respeitáveis guerreiros, nós não atacamos a águia. E o servo do nosso prota totalmente mal fala: decidam rápido. Mais 2 braços ou suas vidas, assustando todo mundo. Os dois anciões ficam em choque quando o cara diz: vou contar até 3, depois disso não terão mais escolha. E então vemos os dois velhos safados cortando o braço fora. O suposto jovem mestre lá de cabelo verde fala: anciões, a partir de hoje eu, Shinshu, tenho uma grande dívida com vocês. Eu falei, não mexe com o nosso prota, pô. O guerreiro servo do nosso prota questiona: não tem mais ninguém? Enquanto olhava para aquele cara que chegou por último. Ele fala: parece que temos mais um se escondendo. Você vai fazer isso sozinho ou vai querer que eu mesmo arranque? E vemos o carinha em choque já. Nosso prota debochando diz: o jovem mestre Nan é um nobre, não tem a necessidade de perder seu próprio braço. Ele só precisa cortar 2 dedos. E vemos o carinha sacando sua espada e o guerreiro dizendo: como o jovem lorde decidiu, você só precisa cortar 2 dedos. O figurante intrometido lá que nem devia estar passando por isso, se sentindo bambambam, fala: eu, Nan Sheng, vou me lembrar disso. Nosso prota debochando diz: jovem mestre Nan, eu acho que se enganou. Os 2 dedos é a punição por ter machucado a minha águia. Não me diga que já se esqueceu sobre nosso probleminha que ainda não foi resolvido. E vemos o carinha lá de cabelo verde questionando: como o jovem Lord Yang queria resolver esse assunto? O ancião, que já perdeu seu braço, tentando remediar, fala: mesmo que seja um pouco tarde para dizer isso, eu vou falar. Como diz o ditado, não leve muito a sério seu ódio. É sempre bom ter um aliado do que um inimigo. Jovem Lord Yang, logo você estará participando da competição pela herança da família Yang. Então pense 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Nosso prota, vendo pétalas caindo, ouvindo essa baboseira, fala: pensar 2 vezes? Meu Deus, se enxerga. E então, exalando muita pressão, vemos 2 ataques literalmente acertando a garota e o figurante lá que estava armando para ele, que caem literalmente mortos, eu acho. Nessa hora, nosso prota sorri muito maliciosa, enquanto os 2 guardas que vieram o chamar ficam em choque vendo seu poder, e os figurantes estavam cagando nas calças. A energia do nosso prota era tão densa que os figurantes estavam se cagando todo. Os outros 3 que chegaram no final e participaram dessa merda olham para trás em choque quando veem que todo mundo meio que tinha caído inconsciente ou morto. Nosso prota sombrio fala: daqui 3 meses estarei esperando para ver sua sinceridade pelo que fez hoje. Caso contrário, não vai ser nenhum problema para mim eliminar algumas famílias de primeira categoria. Quanto às suas meras vidas, vou deixar que vivam por mais algum tempo. E o jovem Lorde de cabelo verde fala: muito obrigado por ser misericordioso, Lord Yang. O outro monta no cavalo com raiva, só que nosso prota já diz: esses 3 cavalos corta-céu parecem muito úteis, deixe eles para mim, fazendo o figurante ficar muito irritado. O guerreiro que chegou se retirando fala: jovem Lorde, estaremos te esperando por ali. E nosso prota fala: tudo bem. Ele olha para as 2 irmãs que estavam coradinhas encarando e diz: tem algo que vocês gostariam de me perguntar? E eu acho que a mais velha simplesmente responde: não, nenhuma. Nosso prota questiona: tem certeza? Ela se vira com raiva dizendo: já disse que não, então significa não. Já entendemos tudo o que precisávamos, não temos mais o que perguntar.
Com raiva, ela segura sua irmã falando, não se preocupe que nós, volte para sua casa, enquanto a outra mais nova estava sem entender nada, sorrindo sem graça. Nosso prota se despede do carinha da seita da tempestade, que diz, irmão Yang, a competição pela herança é emocionante? Nosso prota simplesmente diz que não sabe, afinal nunca participou. Seu amigo questiona, existe algum requerimento para participar? Nosso prota fala que contanto que seja forte, poderá participar, mas antes disso deve ganhar minha aprovação. Seu amigo começa a rir falando, interessante, então logo farei uma visita. E nosso prota sorrindo diz que estará esperando, enquanto vê todos eles partindo. Os dois guerreiros estavam atrás do nosso prota, e vemos que eu acho que isso é a finalização desse arco do Vale do Mal. Depois disso vemos nosso prota e seus dois guardas em uma pousada, eu acho. Ele diz, vou ficar cultivando isolado por algum tempo, fiquem alerta e protejam o local, e a garota concorda. Nessa hora ela sente algo e diz, cultivo isolado, será que o Jovem Lorde vai avançar? E seu companheiro diz que provavelmente o seu Ki verdadeiro está pulsando forte, mostrando que está prestes a avançar. Pensativa ela fala, parece que antes que chegarmos ele participou de uma grande batalha. O guarda sorrindo fala, Yushan, você pensa que o Jovem Lorde é muito bonzinho? E ela fala, só acho que ele ainda é muito novo, então é normal ele não ser muito cruel. Seu amigo completa, você está completamente errada. Ele com certeza é um membro da família Yang. Mesmo que ele ainda seja jovem, você ainda não pode subestimá-lo. Você já está na família Yang há muitos anos, como pode ser tão ingênua e não perceber o jeito que nosso Jovem Lorde agiu? Não é tão simples quanto pensa. Ela questiona, por que está dizendo isso? O cara questiona, você não viu que eles e os jovens da família Xin Yang Nan parecia ter algum tipo de ordem entre eles, certo? Sabendo disso, o que você acha que o Lorde deveria fazer? E a garota fala, matar todos, ora. Não tinha razão para poupá-los. Ele ofendeu aquelas pessoas, e por causa da competição da herança, não teria necessidade de aliados como eles. Depois de hoje, a família Xin e Nan serão inimigos, enquanto o guardinha dava sinal de negativo. Ele fala, não tinha como o Jovem Lorde matar aqueles dois garotos, pois ambos são candidatos a serem patriarcas da família Shan e Nan. Se tivesse matado eles, traria problema para o Jovem Lorde, e agora ele não é forte o bastante para lidar com esses problemas. Mas fazendo algo que os deixasse morrendo de medo, faria com que pensassem duas vezes antes de tentar algo. A jovem fala, mas é óbvio que o Jovem Lorde não tem um método ou poder para conseguir isso. E seu amigo diz que o Jovem Lorde realmente não tem poder para isso, já que ele ainda é muito jovem, mas aqueles dois garotos da família Xin e Nan tiveram uma boa impressão dele, ou não teriam ouvido. Sorrindo, ele fala que estava ansioso para essa competição da herança. A mulher questiona, como você pode ficar tão interessado por ele? O cara, segurando duas penas da águia, fala, essas duas penas não foram danificadas, então não saíram por causa de um ataque. A garota questiona, foram arrancadas, mas quem faria isso? Nessa hora, olhando para o quarto, o carinha faz ela questionar quem mais seria, e ela fica totalmente abismada. Ela fala, será que ele poderia ser tão assustador? Mas ele nos manipulou, deixando ela irritada. A mulher questiona, se você sabia disso, por que continuou com o plano dele? E o cara fala que isso não importa, afinal ele ainda é o Jovem Lorde da família Yang. E a mulher fala que ele era um pirralho traiçoeiro. O cara fala que para a competição da herança dessa época, não sabemos quais serão os guerreiros de sangue que vão participar. Se formos selecionados, teremos que encontrar um Jovem Lorde forte e confiável para proteger. Se escolher o Jovem Lorde errado, as consequências serão muito graves. Acabamos de conhecê-lo e seu desempenho até agora foi decente, mas precisamos continuar avaliando antes de tomar uma decisão. Afinal, é uma regra da família Yang, enquanto estivermos escoltando os Jovens Lordes para casa, eles tentarão nos conquistar e nós estaremos observando se vale a pena servir. A mulher fala, durante o caminho para casa preciso prestar bastante atenção e não posso deixar ele me enganar tão facilmente de novo. Algum tempo depois, 12 horas se passaram e nosso prota sai sorrindo. Os dois cumprimentam ele e pensa, ele mal tinha avançado para a 7ª camada do fundamento puro e agora conseguiu avançar de novo tão rapidamente após uma grande batalha. Parece que o Jovem Lorde tem uma aptidão muito alta. Nosso prota fala, agora me digam, o que está acontecendo na família? Por que fomos chamados tão cedo dessa vez? O guerreiro diz que o patriarca ficou ferido durante a batalha contra a Terra do Mal da Nuvem Cinzenta, enquanto lutava contra o Rei do Profundo In, Fantasma e o Rei Venenoso. Mesmo tendo recebido tratamento e não tenha perigo de morte, os anciãos disseram que a situação não é tão boa, por isso um novo patriarca deve ser determinado o mais rápido possível. Nosso prota em choque questiona, o patriarca foi ferido? O cara diz, Jovem Lorde, se você não tem mais nada que precisa fazer, temos que voltar para a família Yang. Nosso prota estava pensativo, a competição pela herança é muito valorizada e não tem muitos vínculos com os membros da família Yang, se puder conquistar algumas pessoas será de grande ajuda. Nosso prota fala, tem alguma previsão do prazo máximo para retornarmos? O cara diz que não tem, e se ele não se engana, o Jovem Lorde é o primeiro a ser encontrado.
Nosso prota ainda estava pensativo. Se ele voltar muito cedo, vai parecer que é muito fraco. Ele precisa ficar mais forte. Mas se ele voltar muito tarde, será considerado incompetente. Precisa pensar sobre isso. Eles caminham por uns vales, vemos os caras atrás dele cansado, nosso prota na vantagem. O outro guerreiro lá com os olhos vendados caçando, então vemos eles limpando as aves e fazendo fogueira, vendo eles conversando. Nosso prota cutucando sua águia e ela ficando totalmente irritada. A garota vendo isso, bufando, fala que ele mereceu. A águia de penas douradas do sangue prateado é uma besta de nível 5, mas sua inteligência é muito alta. Desde que ele arrancou 2 penas dela, nem em sonho ela vai conseguir chegar perto dela novamente. Ela diz, o jovem Lorde já deve saber disso, então por que continua tentando? E o guerreiro fala que ele deve ter um motivo para isso. Ela fala, o que você quer dizer com isso? O cara fala, o jovem Lorde está tentando nos impressionar domando a águia novamente. Você não notou a velocidade que estamos andando nesses últimos dias? Ele está claramente mantendo o mesmo ritmo que nós. Vendo a inteligência desse cara, a mulher questiona, por que você é tão esperto, mas a sua barba não é longa nem branca? E o cara limpando a boca depois de dar uma dentadinha no franguinho fala, sou apenas mais atencioso, além disso você é muito mais jovem. As intenções do jovem Lorde são tão óbvias que qualquer idiota conseguiria entender. Se esse é o plano dele é uma pena, mas ficará decepcionado com o resultado. E a garota estava irritada ao ser comparada com uma idiota, pois ela nem notou. Nessa hora o cara grita, jovem Lorde, a comida está pronta, e nosso prota diz que está indo. A mulher questiona, jovem Lorde, como vai seu progresso? Nosso prota diz que está conseguindo, mas amanhã ela já deve estar calma. E os dois percebem isso, pensam, quase conseguindo, já não é óbvio que ele não teve nenhum progresso? Nosso prota ia desossar seu frango, questionando, o que há de errado? E o cara fala, não há nada errado, desejo boa sorte ao jovem Lorde. Nosso prota agradece de boca cheia, fazendo a mulher se segurar para não sorrir. E pensa, o jovem Lorde está tão confiante, mas se amanhã a águia continuar ignorando ele, com toda certeza vai ficar morrendo de vergonha. Se ele ficar muito irritado, talvez a águia tenha um acidente e morra. Assim, o jovem Lorde não ficará muito envergonhado. Vemos nosso prota encarando eles, olhando para seu frango delicioso, e no dia seguinte, vemos a mulher encarando as costas do guerreiro, questionando o que você está fazendo. Ele fala, ei, fale baixo, apenas dá uma olhada. Nessa hora ela para e encara nosso prota que encarava a águia. Ele então começa a fazer movimentos exalando energia Yang e a águia repete junto com ele. Nessa hora ele sai voando e então os caras gritam, isso é... Quando vemos que ele e a águia estavam sorrindo, voando um ao lado do outro. O cara estava alegre olhando para os dois, quando a mulher chama sua atenção falando entre todos os membros da família Yang, tirando aqueles que treinam as águias, elas nunca se tornaram íntimas assim. E não só isso, está brincando com o jovem Lorde? Mas depois que o jovem Lorde arrancou 2 penas, não era para ela ficar extremamente vingativa e briguenta? O cara em choque diz, concordo, ao constatar o feito é impressionante, mas só isso ainda é longe de ser o suficiente, deixando a mulher duvidando. Nosso prota voltando com a águia em seus ombros e os cara diz, os métodos do jovem Lorde são impressionantes. Enquanto nosso prota brincava com a águia, ele fala, eu acabei ofendendo ele, então tive que me esforçar para conquistar sua amizade. E a mulher questiona, como você conseguiu isso? Nosso prota fala que apenas foi sincero e abriu seu coração, deixando que ela perceba suas verdadeiras intenções, e vemos que a mulher não entendeu nada do que ele disse. 3 dias depois, vemos eles chegando em um local totalmente destruído, eu acho que era o pavilhão celestial. A mulher ao seu lado questiona, jovem Lorde, essa era sua seita? E vemos seu servo parando olhando para uma placa. Ele levanta e lê Pavilhão Celestial. A mulher reforça sua pergunta questionando, esse realmente é o Pavilhão Celestial? E nosso prota sombrio diz sim, deixando os dois para trás em choque. Ele caminha até uma porta e a mulher grita, tenha cuidado jovem Lorde, parece ter algumas pessoas aí dentro. Abrindo a porta, nosso prota dá de cara com alguns discípulos. Ele pensa, por causa do relacionamento do Pavilhão Celestial com o Lorde Demoníaco, fomos considerados uma seita do mal. E Ling Taishu teve que mandar 90% dos discípulos irem embora, ficando apenas em torno de 100 membros que fugiram pelo portal. Como pode ter tantas pessoas aqui? E ainda tiveram coragem de começar a reconstruir? Eles não têm medo que a família Kyu retorne para terminar o serviço? Nessa hora, alguém grita, Yang Kai, irmão mais velho Kao, e vemos alguém andando rápido. Vemos alguém gritando, onde está Yang Kai? Quando aquele figurante do conselho disciplinar lá chega questionando, você finalmente resolveu voltar, irmão mais novo Yang? Nosso prota fala, irmão mais velho Xie, e ele fala, fico feliz em ter retornado, agora que você voltou, pode se juntar a nós e ajudar a reconstruir a seita. Enquanto os dois guardas no nosso prota pondera, quem é esse idiota? Nessa hora, a águia dourada chama a atenção de todos, e o figurante questiona, de quem é essa águia? Ela é tão irritante?
Ele se vira dizendo, Velho Zong. O velho questiona, o que? Aconteceu algo de errado? Ele fala, Velho Zong, você consegue pegar aquela águia? O velho fala, está muito alta, além disso, esta águia parece ser muito forte, é uma pena, mas não posso conseguir fazer nada. Eles olham a águia e o figurante fala, está tudo bem, não se preocupe. Olhando para o nosso prota, ele diz, parece que eu mesmo vou ter que fazer isso. Irmão mais novo Yang, me espere aqui, quando eu dou um jeito nessa águia. Ele se prepara falando, só vou dar um jeito nessa águia, vai ser bem rápido. E vemos os guardas olhando isso e rindo. A mulher fala, Jovem Lorde, vocês possuem algum tipo de ressentimento? E nosso prota fala que tudo ficou no passado. A lourinha da família Kyu, que estava chegando, questiona para onde foi aquela águia? E vemos todos os discípulos falando, saudações senhorita Kyu, saudações jovem senhorita Luo. Aquela garotinha faladora lá de cabelo rosa fala, irmã mais velha Kyu, será que aquela águia... A lourinha entende o que ela quer dizer e confirma, mas ela só ouviu falar sobre ela e nunca viu pessoalmente. A guarda do nosso prota questiona a jovem senhorita Kyu, e as duas olham para ela assustada e vemos nosso prota em choque. O guarda resmunga e então a lourinha diz, guerreiros de sangue da família Yang. Os dois guerreiros cumprimentam ela que fica em choque e olhando para nosso prota ela fala, 2 guerreiros de sangue da família Yang, uma águia de penas dourada com sangue prateado e um jovem que tem sobrenome Yang. Seria certo dizer que você é um descendente da família Yang, certo? E nosso prota só faltou falar, ora, temos uma Sherlock Holmes aqui. A loirinha em choque fala, parece que eu estava enganado quando eu disse aquilo. A garota ao seu lado fala, você é o jovem lorde da família Yang? E a loirinha diz, com certeza. A guarda dele fala, as jovens senhoritas conhecem um jovem lorde da família Yang? E a loirinha sem graça diz, infelizmente. E o guarda sem graça percebe algo quando ouvem elas falando, nós já nos conhecemos. Nosso prota diz, não seja tão hostil, não fiz nada pra você. A lourinha com raiva fala, não fez nada, seria melhor dizer que você fez muita coisa, enquanto os 2 guardas questionam o que seria. Nosso prota sendo encarado fala, vai em frente, diga, estou ouvindo. A lourinha debochando fala, beleza, então eu vou começar contando sobre a Shan. Só que nosso prota percebe que ela falaria da rainha do mal lá, que nosso prota vai dar uns amassos, e então em choque para falando, ei, Xiu, tampa na boca dela. Os guardas vendo isso ficam em dúvida e nosso prota em choque. Os guardas ponderam, realmente existe algo entre esses dois. A lourinha tenta resmungar algo, mas não entendemos porque sua boca estava tampada e nosso prota fala, não, mas não é minha culpa. Tudo o que aconteceu com vocês não é minha culpa. A lourinha em choque tira sua mão falando, seu maldito sem coração. Nosso prota fala, nós nos conhecemos por acaso e não temos nenhum tipo de amizade. Seus guardas já encaravam pensando que tinha alguma coisa entre os dois e nosso prota sem graça fala, ei, não diga esse tipo de coisa, quem ouvir vai pensar que temos algum tipo de relação. Ele chega perto dela falando, tem muita coisa que precisamos conversar, existe algum lugar com privacidade para podermos? Ela suspira falando, venha comigo. Os figurantes olhando isso percebem falando, ei, parece que o irmão Yang Kai e a jovem senhorita Kyu possuem algum tipo de relacionamento. O outro fala, mas como ele tem ligação com a jovem senhorita Kim? Nessa hora o figurante lá pousa depois de falhar e tentar pegar a águia e questiona, onde está Yang Kai? Um dos figurantes fala, a jovem senhorita Kyu chegou e levou ele daqui. O cara em choque questiona, levou ele para onde? Tem certeza que ela veio pessoalmente até aqui para pegar ele e levá-lo? Esse capítulo começa com o figurante sem graça respondendo que não tinha certeza, mas parecia que a jovem senhorita da família Kyu tinha algumas coisinhas para conversar com Yang Kai, fazendo o figurante ficar desacreditado pensando, por que a Kyu e Meng queria conversar com ele? Aquele merdinha não é digno de conversar com ela. Então ele parte. Depois disso, já em uma sala, vemos nosso prota e as duas, bem como seus guardas, vigiando o local. A loirinha fala, se tem algo para me perguntar, pode falar. Nosso prota questiona, quando ela deixou vocês saírem? A loirinha diz que foi meses atrás. Ela não fez nada contra elas e só os levou pelo campo de batalha. Antes da batalha final, ela os deixou ir e agora estão ali. Nosso prota fala, mas a família Kyu já sabe que você está a salvo? A loirinha diz que já enviou uma mensagem informando de sua segurança, mas também enviou uma carta para o Vale por Profem e uma para a família Bai. Nosso prota encara ela e ela fala, não precisa ficar preocupado. Eu falei para Xian colocar na carta da família Bai que Bai Yun Feng foi caçado pelos capangas do Rei Fera e infelizmente acabou morrendo. Fiz questão de deixar bem claro que não fosse mencionado seu nome. E nosso prota agradece muito ela. Ela se espreguiça mostrando todo o seu dote para o nosso prota que fica meio coradinho. E então apoiando em seu rosto ela fala, eu te disse, não lembra? Que se conseguisse recuperar minha liberdade, ajudaria a limpar o nome do pavilhão celestial.
mas nesse momento não tenho autoridade para fazer isso, então o máximo que consigo fazer agora é ajudar na reconstrução, e também ajudar a planejar o futuro. E nosso prota questiona quem estava comandando a reconstrução. Ela sorri maliciosamente falando, o que você acha? O pavilhão celestial foi declarado como uma seita do mal. Se eu não tivesse aparecido, quem teria coragem de começar a reconstruir? Por enquanto, estou pensando em declarar aqui como uma filial da família Kyu, então procuro uma forma de limpar o nome do pavilhão celestial, para poder te ajudar depois. Nosso prota questiona, me ajudar? Isso já não era algo que sua família Kyu deveria fazer, se eu não estou enganado? Sorrindo ela fala, o que você falou faz sentido, afinal fomos nós que destruímos esse lugar. Mas agora que você está de volta e o apoio certo, é possível assumir o controle. É muito chato me envolver com isso. Sorrindo, ela fala que tudo ali sendo propriedade de um jovem lorde da família Yang, ninguém teria coragem de abrir a boca para reclamar, certo? Nosso prota fala que será ótimo e agradece por isso, mas aquele pessoal lá fora, onde ela encontrou eles? Sorrindo, ela fala que encontrou andando em outras seitas próximas, então tudo o que precisou fazer era apenas dizer algumas palavras e explicar tudo e eles voltaram. A seita deve ser sempre apoiada por aqueles que estão nela, você não concorda? Nosso prota não responde. Eles continuam conversando e nosso prota levanta encarando a garotinha que sorria para ele. Ele fala, certo, durante seu caminho de volta não notou nada diferente por perto? Ela fala que ouviu que tinha muito Ki do mal saindo do lugar onde chama de desfiladeira do dragão indigente, tanto que até as outras seitas perto estavam se preparando para mudar de local. Mas parece que algo estava absorvendo tudo daquele Ki do mal. Então, depois de alguns meses, o local voltou ao que era sem Ki do mal. E nosso prota lembra do seu amiguinho capirotinho velho. Ela fala, mas ninguém foi até lá verificar, pois todos os cultivadores próximos estavam se cagando de medo de se aproximar do desfiladeiro. Ela questiona se ele sabia o que tinha lá embaixo e nosso prota disfarçando diz que não faz a menor ideia. Ela fala, então esquece. Se não quer me dizer, tudo bem. Por enquanto vamos nos concentrar na reconstrução de sua seita. Além disso, mesmo já tendo enviado uma carta para a capital explicando a situação, ainda preciso voltar para casa o mais rápido possível. Então estou pensando em confiar os esforços da reconstrução aqui para alguém que conheça bem o local. Entre todos que estão aqui, pensei em deixar Shen Yong Shen cuidando disso. Você tem alguma objeção? Nosso prota simplesmente fala que se ela acha que ele é a pessoa certa para o trabalho, então estava tudo bem. Ele acredita em seu julgamento. Sorrindo, ela fala, nossa, aceitou tão fácil, está tão generoso, mas aconteça o que acontecer, não vai reclamar depois comigo. Vemos que a outra garotinha ainda sorria muito para o nosso prota, e a loirinha fala que mesmo que seu irmão mais novo se ache o bonzão, comparado a você, ele é só um lixo. Ela acredita que o trabalho dele vai ser apenas supervisionar a reconstrução, deve ser capaz de conseguir. Agora um pouco mais coradinha, ela fala, bem, você deve entender melhor já que é sobre sua seita. Se não estiver confortável com ele no comando, poderá trocar para outra pessoa. Nosso prota nem liga, falando, não, deixa pra lá, reconstruir a seita é algo que ele vai conseguir lidar. Falando nele, ele está vindo aqui. Nessa hora, a loirinha ouve alguém dizendo, por que está bloqueando o meu caminho? Preciso falar com a jovem senhorita Kyu. E vemos o guardia falando, a jovem senhorita Kyu está discutindo alguns assuntos com o nosso jovem lorde, então você não pode entrar. O figurante questiona, seu jovem lorde? Oh! Ele pergunta, quem é o jovem lorde que você está falando? Não é aquele merdinha do Yang Kai, certo? Parece que você não entendeu. Este lugar é o meu pavilhão celestial, não importa de onde quiser ir, ninguém pode me parar. Sorrindo ele fala, por consideração ao Yang Kai vou considerar isso, mas se você ainda continuar bloqueando o meu caminho, não me culpe por ser indelicado. E vemos que a guarda do nosso prota já não estava nada feliz, e seu companheiro também não. Nosso prota suspira falando, deixa esse merdinha entrar, vai. O figurante passa encarando o guarda se achando, e quando ele entra, a garota olhava pra ele com uma cara de merda e nosso prota nem abriu o olho para o encarar. Ele dá de cara com a reunião dos três e fica totalmente atordoado. Ele cumprimenta a jovem senhorita Kyu e a jovem senhorita Luo. A loirinha fala, você chegou na hora, estava aqui conversando com seu irmão mais novo sobre a reconstrução do pavilhão celestial e parece que ele tem algumas ideias que gostaria de lhe dizer. O figurante sorrindo fala, o que o irmãozinho mais novo quer me dizer? E a loirinha olha pra ele. Nosso prota fala que não tem muito a dizer, é apenas um simples pedido seu. O Bostinha questiona, pedido você diz? Muito bem, sou todo ouvidos. Nosso prota fala, a seita deve ser construída exatamente de acordo como era antes, sem mudar nada. Todos os edifícios devem continuar no mesmo local e com a mesma aparência. O irmão mais velho vive na seita há muitos anos e já deve estar familiarizado com tudo, e com você supervisionando será possível reconstruir. O figurante encara sério e a loirinha diz,
Se faltar pessoas, pode pedir para o pessoal da Sociedade Sanguínea e da Mansão da Tempestade. Ao fazer isso, use o nome da jovem senhorita Kyu para que ele entendam. Nosso prota sorrindo fala, se precisar de mais fundos ou suprimentos, já logo envie uma cartinha para a capital que a jovem senhorita aqui vai providenciar que seja enviado para você. Levando em conta o poder financeiro de sua família, eles não devem se importar com algumas despesas, certo? A loirinha grita, seu cara de pau, agora vai abusar de mim, é? Nosso prota fala, além disso, envia uma mensagem para todos os cantos do mundo para que todos os discípulos do pavilhão celestial saibam da reconstrução e voltem para a casa, chamando a atenção dos dois. Sorrindo ele fala, o irmão mais velho tem algo mais que gostaria de acrescentar? E o carinha fala não. O figurante olha para a loirinha questionando, senhorita, tá tudo certo sobre isso? E ela sorrindo fala, não ouviu o que ele falou? Ele ainda resmunga, eu ouvi sim, mas o irmão mais novo Yang pode ter responsabilidades para tomar essas decisões? E a loirinha nem se importava com a sua pergunta e estava sorrindo. Nosso prota se levanta assustando o figurante. Encara ele e chega pertinho e diz, se você cometer um único erro nesse projeto, vou fazer você se arrepender de ter nascido, deixando ele totalmente em choque. Nosso prota deixa ele para trás em choque e a loirinha o segue. Quando a outra garotinha ia passar por ele, ele a impede chamando sua atenção. Ela questiona, o que você está fazendo? O figurante questiona, jovem senhorita Luo, meu irmão mais novo, quem exatamente é ele? A garota olha para o idiota sem entender muito bem e então diz, seu irmão mais novo é o jovem lorde da família Yang, assustando o figurante que cai em pânico no chão de bunda pensando, um jovem lorde da família Yang. Vemos uma cachoeira e já na casa, isolada do nosso prota no desfiladeiro, vemos ele e seu grupinho. Ele olha para a cadeira, para a mesa, lembra dos momentos que passaram com Su Yan e com sua irmã Xiaong lá, olha para a cama, senta nela acariciando e lembra de sua irmã mais velha deitada lá. Ele pensa que sua irmã discípula Xianin Shang ainda deve estar estudando o caminho de alquimista com Shu Feng na montanha oculta do Vale Medicinal. Com Meng Huya a protegendo, ela está segura. Então, se sentindo um merda, ele se questiona, mas a Su Yan, para onde exatamente ela foi? Se ao menos eu não tivesse soltado a mão dela naquela hora. Deitado na cama resoluto, vemos ele dormindo e no dia seguinte ele sai chamando a atenção dos dois guardas e das duas garotas. Ele fala, podem ficar à vontade, vou descer e conferir as coisas lá embaixo. Ela questiona, o que exatamente tem lá embaixo? E sorrindo nosso prota fala, hehehe, é um segredinho. Ele pula sorrindo, haha, até depois. E a loirinha levanta xingando, esse maldito. A guarda dele fala, me desculpe por isso, jovem senhorita Kyu. O temperamento do jovem lorde da minha família parece estar um pouco tenso, por acaso vocês são velhos amigos? Sorrindo a loirinha fala, haha, não diria que somos bem amigos, deixando os dois guardas em dúvida. Ela fala, você provavelmente já deve ter reparado no tratamento frio que ele tem comigo. Nós somos apenas pessoas que se conhecem por acaso, nada mais do que isso. Sorrindo, o guarda fala, se possível, a senhorita Kyu poderia nos contar como vocês se conheceram? Se for muito inconveniente, ignore o que eu disse. A loirinha fala, o seu jovem lorde é uma pessoa incrível. E o guardiã questiona, incrível? A garotinha de cabelo rosa fala, o que exatamente faz ele tão incrível? Assustando a loirinha. A loirinha tentando encontrar palavras fala, bem, não sei como dizer isso sobre ele, sabe? Se quiserem saber sobre isso, tem que perguntar para o jovem Lorde Yang. Se eu acabar falando demais, ele vai me odiar, e eu não quero que ele me odeie. É como se fôssemos inimigos que se tornaram aliados. Ela fala, e mais do que isso, o que eu posso dizer para vocês dois com toda certeza, vocês nunca devem subestimar o jovem Lorde da sua família. Os dois guardas assustados falam, lembraremos disso. Ela fala, para a competição de herança da família Yang, os guerreiros de sangue vão participar? Sorrindo, o cara fala, ainda não sabemos, pois não teve nenhum anúncio oficial da família sobre esse assunto. A loirinha, resoluta, fala, se eu fosse vocês, não pensaria duas vezes e escolheria ele para seguir. Os dois agradecem ela pelo conselho, e diz que chegando o momento, vai pensar seriamente nisso. Nessa hora, algo chama a atenção de sua guarda quando ela começa a ouvir tipo uns bips no fundo do desfiladeiro. Ao fundo vemos nosso prota entrando numa caverna como se tivesse um sonar em sua cabeça rastreando esse bip, bip, bip. Nessa hora ele chega no local, passa sua mão cheia de energia Yang e algumas escrituras aparecem na parede. As escrituras eram, o seu velho servo já cumpriu sua tarefa e saiu para procurar o jovem mestre. Se não conseguir encontrá-lo, voltarei para esse lugar após 3 meses a partir da data dessa mensagem. Nosso prota diz, ótimo, e então rabiscando escreve, estarei te esperando na capital central.
casa da família Yang. Nessa hora, ele pula sorrindo muito falando, hahaha, as coisas ficaram bem interessantes, não? Ele para na frente da guarda e a loirinha questiona, já terminou de resolver os assuntos que tinha? Quais são seus planos agora? Sorrindo, nosso prota fala, voltar para a capital central e participar da competição pela herança. A loirinha sorrindo diz que também está planejando voltar e se ele não se importar, o que acha de viajarem juntos? Já era o dia seguinte, as duas garotas conversavam ao fundo e nosso prota estava lá paradão sem nada para fazer. Os dois guardas chegam anunciando que ele só tem 3 cavalos corta-céu. As duas garotas com vergonha olham para ele coradinhas sem falar nada. Nosso prota se vira questionando, com quem cada uma de vocês quer ir? A loirinha, toda coradinha, fala, ela ou eu, você pode escolher quem vai abraçadinha com você. Nosso prota resoluto fala, aí o Xian pega uma e Tu Feng pode levar a outra, eu vou sozinho. O guarda sorrindo sem graça fala, não que eu me importe com isso, jovens senhoritas, se não tiverem objeções. A loirinha fica sem graça e o guarda sombrio começa a rir. A guarda dele fala, se for assim, tem uma sugestão. Você e Tu Feng podem ir juntos, eu vou com o Xamã e nosso prota diz, vai sonhando. A guardinha fala, então você pode viajar junto comigo, jovem lorde. E nosso prota, como sempre, fala, só se for pra ir bem agarradinho. A loirinha sem graça sombria fala, ei, você é um homem ou não? Decida logo, não nos faça ficar aqui esperando o dia todo. Ouvindo isso, nosso prota simplesmente sela o cavalo, monta ele rapidamente e estica a mão pra ela, deixando ela coradinha que começa a esticar sua mão. Só que nessa hora nosso prota já corta ela falando, Luo Xianman, venha. E a garota lá atrás fica, não, deixando a loirinha sombria. Pra quem aí não tá entendendo ou não se lembra, nosso prota tá bolado por ela, porque Su Yan só sumiu por causa dela atacando a seita dele, viu? A seita dele que causou toda essa destruição, por isso que nosso prota é bolado com ela. Nosso prota fala, já estamos indo, deixando a garota sem graça lá no fundo. Ela segura seu pé falando, por que você é tão cruel comigo? Nosso prota questiona, cruel? Do que você está falando? Se não quer ir junto, pode voltar sozinha para a capital central. Só encontrar uma carruagem ou algo assim. A loirinha sem graça vira para a garota falar, Ximan, vá com ele. Deixando a outra assustada falando, eu estou com medo, é melhor você ir com ele. Sorrindo ela fala, não precisa ficar com medo, ele não vai te morder. Pode subir, deixando a garota sem graça. Ela joga a pobre coitada atrás do nosso prota que fica agarradinha sem graça e eles partem. Nosso prota brinca, segure com força, e ela fica em choque falando sim, e já vemos o cavalo partindo com tudo galopando. A loirinha evitava olhar para ele durante a viagem com raiva, e nosso prota pensava que essa garotinha chamada Luo Xinman realmente tem peitos incríveis, é fantástico. Olhando para o lado, ele vê que a loirinha nem olhava para ele, só que ela percebe isso e questiona, o que está olhando, está arrependido? Nosso prota parte a toda velocidade com o cavalo, sorrindo muito como se debochasse dela. Enquanto eles caminhavam pela estrada, a loirinha fala, a casa da família Luo fica aqui perto, poderíamos dar uma parada e pegar 2 cavalos do corta-céu. O que acha de aproveitar para lá para descansar também? Nosso prota encara ela e a guarda fala, como estamos perto, seria bom aproveitar essa oportunidade, só não demoraremos muito. Se não me engano, a família Lu tem laços com a família Kyu, certo? A loirinha diz que entre as 8 grandes famílias da capital central, não tem nenhuma que não possua associados influentes. Mesmo que o mundo seja grande, todas as forças principais têm contatos. A família Lu e a família Kyu só têm um relacionamento mais próximo. Nesses anos todos, eles ajudam nossa família com bastante frequência. A guarda-costa fala que além disso, a família Liu também considera uma família de primeira categoria. O jovem Lorde para visitá-los pode ser de grande ajuda. Nosso prota percebe que essa então era a intenção dela. Sorrindo, nosso prota fala que pode-se dizer que a família Lu tinha uma pequena influência, e não fazer uma visita seria realmente uma falta de educação. A loirinha bufa falando, pensando nos seus próprios ganhos. Nosso prota pensa que mesmo que não consiga conquistá-los, será bom ter um possível aliado futuramente. Eles chegam na frente e os guardas vendo a loirinha simplesmente deixam ela passar. A garotinha ela estava feliz seguindo eles, nosso prota também, a guardinha ficava assustado com a grandeza. E vemos a loirinha e a garota sorrindo quando os anciões chegam falando, jovem senhorita Kyu, é uma honra para a minha família ter você vindo nos visitar. Ela fala, tio Lu é muito educado, meus companheiros e eu estávamos de passagem e pensamos em parar para descansar. Espero que não seja um incômodo. Sorrindo ele fala, nunca vai ser um incômodo, a jovem senhorita é sempre bem-vinda. É um privilégio para nós que tenha vindo e vamos estender nossas calorosas boas-vindas para seus convidados também.
Nessa hora, algo chama a atenção do velho que ficou meio assustado. Eram os guardas de sangue do nosso protagonista. Ele questiona: jovem senhorita, esse jovem é, apontando para nosso prota. Ela sorri apontando para a águia dourada, e eles imediatamente dão saudações ao jovem Lord Yang. Nosso prota devolve a saudação ao patriarca da família Liu. Nessa hora, ele se vê cercado pelos anciões que avaliavam ele. O patriarca fala: jovem senhorita, jovem Lord Yang, por favor, entre. E ela chama a garotinha e o patriarca fala: preparem a melhor comida e a bebida. A família Liu está tendo o privilégio de receber hoje 2 ilustres convidados. Não podemos deixar nada faltando. E o servo concorda prontamente. Eles chegam numa sala bem luxuosa e espaçosa e já vemos várias gracinhas trazendo comidas e bebidas. Eles riam muito enquanto celebravam. Vemos que a guarda de sangue era mais reservada, as 2 garotas também, que até rejeitavam bebidas, mas o guarda de sangue aproveitava sorrindo muito cada bebida. Nosso prota simplesmente assistia tudo isso sem graça em silêncio. O patriarca também se divertia muito e a lourinha fala: tio Lu, foi uma longa jornada até aqui, por isso eu e Xamã nos despedimos aqui, por favor, nos desculpe. Eles chamam a serva falando: você leve as 2 senhoritas até seus quartos para poderem descansar. E uma linda serva chega: jovens senhoritas, por favor, me sigam. Nessa hora, um velhote que sabe muito diz: patriarca, apenas ficar bebendo assim não tem muita graça, né? O que acha de adicionar um pouquinho de entretenimento? E o patriarca fala: realmente sabe muito, parece que cometi um erro. Ele simplesmente bate palmas e 3 dançarinas muito lindas entram fazendo um showzinho à parte, enquanto um músico tocava uma bela música. As dançarinas faziam seu show à parte e mandavam beijinhos para nosso prota, que simplesmente encarava isso sem emoção. Sua guarda-costas de sangue simplesmente bufava, só que o seu amigo sorria muito, filho, sabe muito esse velhote aqui, hein? 2 delas focam principalmente no nosso prota tentando o seduzir, mas vemos que o nosso prota nem ligava para seus charmes, afinal ele conhece só mulher linda, mano, não vai ganhar nada, tadinhas. O patriarca pensa: esse jovem lord da família Yang é bem diferente. Nessa hora, seu ancião olha para ele percebendo que não era uma boa tentar conquistar nosso prota com isso, ele balança a cabeça e simplesmente diz: podem voltar. As 2 belas dançarinas que pareciam até gêmeas se despedem do nosso prota. O patriarca fala que essas mulheres eram de famílias pobres e foram adotadas por sua família Liu. Todas elas são tratadas como pura jade branca. Somente quando convidados importantes chegam que elas se aproveitam para dançar. O jovem lord teria algum interesse em alguma delas? Seu ancião fala: sim, isso mesmo, ter lindas flores como elas para acompanhá-los com certeza vai deixar a próxima competição da herança mais agradável. Nosso prota nega, balançando a cabeça sorrindo. E o patriarca fica indagando que parece que ele não tinha muito interesse. Um ancião entra na conversa questionando sobre a competição de herança. Esse velho não poderia deixar de se lembrar da última há 20 anos atrás, aquela competição foi muito feroz. Ele fala que muitos gigantes caíram, além de várias famílias que desapareceram do mapa. Foi uma pena que sua família Lu não fosse tão forte para participar na época, foi realmente uma pena. Então sorrindo ele olha para o nosso prota que simplesmente bebia sem demonstrar emoção, deixando o patriarca vendo isso sem graça e sem palavras, mano, parece que ele não conseguiria conquistar nosso prota. O capítulo já começa com a guarda do nosso prota questionando: está cansado, meu jovem lorde? E nosso prota diz que um pouco. O patriarca encara ele e então rapidamente aparece em seu lado falando: como nosso jovem lorde está cansado da viagem, vamos encerrar as coisas por hoje. Ei você, leve o jovem lord Yang até seus aposentos. Nosso prota se despede educadamente com seus 2 guardas e o patriarca sorrindo fala: jovem lord Yang é muito educado. Partindo com seus guardas, ele deixa os 3 anciões pensativos. Um deles pensa que ele tinha vindo para tentar recrutar a família Lu, mas nunca pensou que ele não iria dizer nada e sairia assim. Ele fala para o patriarca questionando: será que ele veio aqui realmente só para descansar? O patriarca fala que não deveria ser esse o caso. Ele acredita que nosso prota ainda vai tentar os recrutar. Mesmo parecendo um pouco indiferente, ele conseguiu sentir isso. O ancião de cabelo branco fala: então, por que ele não mostrou nenhuma intenção? Será que ele não tem confiança na nossa família? E o outro fala que parece que esse era o caso. O terceiro ancião fala: se esse for realmente o caso, nossa família Lu não deve ter muitas esperanças nele. Se não vamos ter uma aliança com ele, por que desperdiçar nossos recursos? E o ancião com uma cicatriz no olho concorda com ele. O patriarca fala: e se no lugar de não ter confiança, ele estiver examinando nossa família Lu? Os anciões gritam: ele está avaliando nossa família Lu?
Por acaso ele tem qualificação para isso? O patriarca fala, na competição da herança, não são só eles quem escolhem seus aliados, nós também escolhemos se queremos ajudar. Você acha que por sermos uma família de primeira categoria, ele tentaria nos conquistar? Ouvindo isso, os 4 anciões começam a rir muito. Um deles fala, não, jamais diríamos algo assim. E o outro completa, entendo o que o patriarca está querendo dizer, mas esse pirralho não está se achando demais? Será que ele é tão burro a esse ponto? O patriarca mais sério fala, se o meu palpite estiver correto, esse jovem Lord Yang é muito esperto, assustando os 3 anciões. O patriarca fala para o ancião de cabelo branco que, em todo caso, quando verem ele novamente, não falem nada sobre a competição da herança. Vamos conversar com a jovem senhorita Kyu e perguntar sobre a situação. Vemos um lindo jardim nas imediações da casa Liu e dentro do quarto a guarda e nosso prota estava verificando. Ela fala, jovem Lorde, não quer ganhar a confiança da família Lu? Nosso prota fala, se eu disser que não, você acreditaria em mim? E ela balança a cabeça. Nosso prota diz que, para falar a verdade, ele não se importa muito em conquistá-lo ou não, assustando ela que fala, sem chance. Nosso prota completa dizendo que ele não tem nenhum tipo de amizade com a família Lu. Se eles o ajudarem será apenas por interesse, ele não precisa de relacionamentos assim, ele quer apenas aliados de verdade. A guarda ainda até tenta falar algo, mas seu colega pensa que todos nesse mundo buscam apenas lucros e benefícios. Se não vão ganhar nada, quem estaria disposto a compartilhar dos problemas e ajudar você? Nosso prota questiona, você realmente acha que pessoas assim não existem? Nessa hora sorrindo ele fala, mas vou te dizer, existem e logo você verá, deixando ela pensativa. Ela diz, então estarei ansiosa esperando por isso. O guarda balançando a cabeça em aprovação diz, o que o jovem Lorde fez foi certo. Se o jovem Lorde demonstrar interesse na família Lu, eles serão educados e vão nos tratar bem, mas não vão assumir uma posição. Isso seria o mesmo que não fazer nada desde o começo. Nosso prota fala que a família Lu quer conhecer o seu passado, até ele pode ver isso. No momento, tudo que estão fazendo é buscar informações. Enquanto não souberem claramente se sou alguém digno, eles nunca vão ter um posicionamento. Suspirando, ele fala, bem, se bem que não estou muito interessado em recrutar a família Lu, mas admito que eles têm algo que me deixou muito interessado. Sua guarda questiona o que seria. Nosso prota fala que não sabe dizer ainda, mas ele consegue sentir. E os 2 guardas se encaram. Em outro lugar, vemos a loirinha linda e bela se despindo para tomar um banho ou depois de tomar um banho. Alguém chama, jovem senhorita Kyu, e ela diz, pode falar. A serva do lado de fora fala, o patriarca pediu para perguntar se é possível conversar com você agora. A loirinha pede que, por favor, diga que eles podem conversar assim, e a serva entende e depois disso, vemos o patriarca chegando gritando, jovem senhorita Kyu. Ele questiona, jovem senhorita Kyu, minha família Lu não é tão grande e poderosa como a família Kyu, por isso... A lourinha já sentada arrumada diz, o motivo para o tio Lu estar ansioso querendo conversar comigo deve ser porque gostaria de conseguir informações sobre Yang e Kai, certo? E o patriarca concorda. Andando para a janela ele diz, a situação está muito complicada e caótica, não sei bem como agir a essa situação mesmo sendo patriarca da família Lu. Fazendo uma reverência, ele fala que foi por isso que veio humildemente pedir a opinião dela. A lourinha questiona, você está querendo saber exatamente por que eu trouxe ele para a família Lu, é isso? O patriarca sorrindo fala que ela era muito esperta, e era exatamente essa pergunta que ele gostaria de resposta. A lourinha fala que não tem nada de errado com a forma que ele estava pensando, por isso ela vai contar. Ela não trouxe Yang e Kai aqui como intuito de recrutá-los. O patriarca sem entender questiona, não foi? Ela fala, meu objetivo de parar aqui foi apenas para descansar e pegar 2 cavalos corta-céu. O patriarca sem graça fala, os cavalos corta-céu que a jovem senhorita Kyu deseja vão estar prontos amanhã cedo, beleza? E ela balançando a cabeça diz que isso era ótimo. Ela completa suas informações dizendo que nosso prota sempre consegue coisas incríveis e milagrosas. Ele é muito incrível, nem mesmo ela tem coragem de subestimá-lo, deixando o patriarca pensativo sobre a jovem senhorita Kyu, que tem uma forte opinião sobre nosso prota. Nessa hora, com raiva, ela bate na cadeira falando, além disso, ele é uma pessoa muito vingativa, mesmo se o motivo for extremamente pequeno. Como se o motivo do nosso prota estar carrancudo com ela fosse pequeno, ela fez a noiva dele sumir, destruiu a seita dele, quase matou ele. Sabe nada. O patriarca começa a tremer com a pressão de raiva dela, pensando que olhando para sua expressão, ele pode dizer que a jovem senhorita ofendeu o jovem Lorde e agora estão brigados.
A loirinha fala que se o velhote está planejando ser aliado dele, então ela daria um conselho e ele agradece. Ela fala, não importa o que aconteça, nunca se torne um inimigo dele, ou ele vai destruir toda a sua família, deixando o patriarca totalmente em pânico. Ele se curva dizendo que vai lembrar das palavras da jovem senhorita. Levantando, ela encerra a conversa dizendo que isso era tudo que tinha para dizer, e o patriarca, mais uma vez se curvando, agradece pelo conselho e parte. Quando ele estava saindo, ela grita, ei, espere, chamando sua atenção. Ela fala, se você realmente planeja participar da competição da herança, então faça algo agora. Ele para por um tempo e então mais sério questiona, e você, jovem senhorita Kyu, ficará ao lado dele? Ela fala, você não precisa levar minha decisão como sua. O futuro e o destino da família Lu estão em suas mãos, deixando o velhote contemplativo que mesmo se ele não apoiar esse jovem lorde, a família Kyu ainda vai continuar apoiando a família Lu no futuro. No dia seguinte, vemos um belo raiar do sol e os guardas espreguiçando e nosso prota já estava lá treinando. Sua guarda sorrindo fala que era bom ver os jovens sempre tão cheios de energia e seu colega fala que parece que o jovem lorde gosta de começar praticando bem cedo. Sorrindo, ela fala que não parece que o jovem lorde está praticando algo especial, parece até como os velhos treinam. O velhote, analisando, fala que algo não estava certo e ela questiona como assim. Ele fala, olhe bem com atenção. Ela se concentra e nessa hora algo acerta ela em cheio, a deixando em pânico quando ela vê o soco do nosso prota, todo blindão. Nessa hora ela grita assustada, isso é... Quando vê a simples pressão de um soco do nosso prota rachando todo o local, velho. O guarda também assustado fala, vamos dar uma olhada olhando a consciência divina e ela concorda. Eles se concentram e quando eles olham, eles notam nosso prota e um esqueleto dourado como se fosse um Suzano do Naruto atrás dele e os dois ficam totalmente em choque e começam até a ter um revés cuspindo sangue. Nosso prota, percebendo a burrice dos dois, pensa, isso não é bom, a consciência divina deles se chocou com a minha e isso acabou causando um dano interno. Ele para chegando perto questionando, vocês estão bem? E vemos que os dois estavam tremendo em choque no chão. Ele corre questionando, estão conseguindo me ouvir? Digam alguma coisa. O cara fala, não é nada demais, jovem lorde não precisa se preocupar. E já começa a cuspir muito sangue e a garota gemer. Ele fala, vocês têm pílulas de recuperação? E o cara fala, sim, trouxemos algumas. Eles engolem a pílula e então a garota fala, vamos ficar bem, acabamos de usar uma pílula de classe mistério e grau inferior. Nosso prota percebe outras pessoas chegando e pondera, hã? Ele diz, levante-se. Nessa hora, vemos o patriarca chegando falando, vocês estão bem? Ouvimos um grande barulho e viemos correndo ver o que aconteceu. Nosso prota olha para eles e a garota se forçando a parecer bem junto com seu guarda fica em choque. Nosso prota mostrando seu belo músculo fala, estamos ótimos, blindão, fio, beer! O patriarca fala, ótimo, e os seus anciões falam, que bom. Nosso prota fala que apenas fez o Tu Feng e a Tan Yunshan lutarem para ver quem é o mais forte, mas nunca pensou que fossem fazer tanto barulho. O patriarca questiona, fez eles lutarem? Nosso prota sorrindo, fingindo ser um jovem mestre mesquinho, fala, eu estava meio entediado, então queria me divertir um pouco, deixando o patriarca em choque, encarando a destruição em seu pátio. Ele olha para o muro em choque vendo a destruição e pensa, os guerreiros de sangue da família Yan são realmente poderosos, sabe de nada. Ele se curva falando, parece que me preocupei por nada, estamos de saída, por favor, fiquem à vontade. E nosso prota fala, sim, patriarca. Ele se vira partindo e então diz, jovem lorde, precisa de alguma coisa? Ele fala, o cenário da casa da família Lu é muito bonito, então será melhor ficar mais alguns dias com meus guerreiros de sangue, espero que não seja nenhum incômodo para você, ou será? O patriarca em choque pensa, será que isso... Ele se curva falando, teu jovem lorde da família Yang como nosso convidado é uma honra para a família Liu. E nosso prota agradece. Eles pedem licença e partem. Nessa hora, nosso prota vê que tinha mais alguém e olha para o lado quando percebe as duas garotas. A de cabelo rosa estava rindo, enquanto a loirinha fingia não estar prestando atenção. Ele começa a se vestir falando, venham comigo, chamando a atenção dos guardas, e assim que estava pronto, ele se senta na cadeira encarando os dois. Eles falam, jovem lorde, nós cometemos uma ofensa e por isso devemos ser punidos. Nosso prota encara eles questionando, que tipo de ofensa? O cara fala, por causa do nosso comportamento imprudente, atrasando o retorno do jovem lorde. E a mulher fala, por termos nos machucado, o jovem lorde vai precisar ficar aqui mais alguns dias. E nosso prota encara ela bem sério e ela fica em pânico falando, além disso, por causa do nosso erro, a família Lu agora está subestimando o jovem lorde.
Nosso prota questiona, é isso mesmo que vocês pensam? O guarda fala, como posso dizer... Nosso prota se inclina à cadeira dizendo, levante-se, eu sei que vocês ainda não me aceitaram completamente, então não precisa fazer tudo isso por terem cometido um erro, deixando a garota meio coradinha. Ele fala, um dia quando vocês decidirem me seguir por vontade própria, não vai ser tarde demais para demonstrarem sua lealdade. A garota sem graça tenta falar alguma coisa que era por sua causa eles ficariam ali, e o cara fala que agora a família Lu com toda certeza não estava muito otimista sobre nosso prota. Ele fala, não me importo com eles, nem tenho desejo em recrutá-los, mas vocês dois é bom que não façam de novo o que fizeram. E os dois acenam com a cabeça como um relâmpago, concordando na hora. Sorrindo, nosso prota fala que eles terão alguns dias para se recuperar. Quando estiverem totalmente recuperados, eles vão retornar à capital, e nessa hora sua águia dourada chega e pousa em seu ombro. Nosso prota sorria muito com ela tentando bicar seu cabelo, e os seus guardas encaram isso bem sérios. Nessa hora, nosso prota percebe alguém o encarando ao longe e se vira vendo o patriarca. O mesmo dá uma reverência e sai sorrindo falando, puf, perdido. Alguns dias depois, vemos o pavilhão, o patriarca conversando com alguns caras e então alguém entra gritando, patriarca! Ele questiona o que aconteceu. O cara cai de joelhos falando, patriarca, aconteceu algo terrível, o pátio do grande ancião tem um sangue pelo chão. O ancião questiona, o que você disse? E o patriarca levanta rapidamente e ajuda o cara falando, o que exatamente aconteceu? Me conte. O figurante conta que a águia do jovem Lord Yang pegou um pouco e matou no jardim do grande ancião, deixando o patriarca sombrio. Os anciões falam, patriarca, isso é... Nessa hora, com raiva, eles falam, patriarca, esse jovem Lorde da família Yang é muito inútil que não consegue controlar nem mesmo uma águia, e agora resolveu incomodar um grande ancião? O outro fala, tem razão, fale pra ele ir embora agora. O outro continua, ele só veio com a jovem senhorita aqui, então você pode expulsá-los. E o outro termina, não passe de um pirralho inútil, porque a jovem senhorita aqui está junto com ele. O patriarca saindo fala, fiquem quietos, deixando os anciões em choque. Ele parte para onde nosso prota estava e vemos eles exalando alguma energia má. Abrindo a porta do pavilhão, o patriarca já percebe algo e faz uma referência ao meme antigo. Quem tiver menos de 15 anos não vai lembrar disso aqui, viu? O porquinho tava lá mortinho e a águia tava fazendo um lanchinho e nosso prota tava assistindo isso como se fosse um belo show e sorrindo. O patriarca fica muito sombrio e o ancião atrás dele fala, patriarca! Ele chega perto do nosso prota, respira fundo e fazendo uma reverência chama ele, jovem Lord Yang, jovem Lord Yang. Nosso prota fala, patriarca Lu? O patriarca fala, jovem mestre Yang, você deve saber, mas esse local é... Só que nosso prota já manda ele ficar quietinho. O patriarca questiona, o que há de errado? Apontando nosso prota diz, fica quietinho aí, não atrapalha a refeição da minha águia, sorrindo muito. O velho patriarca suspira para não dar uma porrada no nosso prota e sem graça fala, jovem Lord Yang, não estamos em um lugar bom para conversar. Podemos conversar em outro lugar? Sorrindo ainda encarando o showzinho, nosso prota fala, se tiver algo para me dizer, vou ouvir depois, agora deixe minha águia terminar sua refeição. E vemos o ancião parando o patriarca que já estava se controlando para não descer a porrada no nosso prota. E ele tenta. Yang cai, jovem mestre Yang, podemos sair agora para conversar? Nosso prota ainda questiona, por que precisamos sair daqui? O patriarca se segura falando, jovem mestre Yang, esse lugar é de cultivo isolado do nosso poderoso mestre da família Lu. Por isso tenho medo de ficar conversando aqui e acabar perturbando a cultivação dela. Nosso prota fica em choque gritando, um poderoso mestre! Fazendo um showzinho. Os três ficam em choque e encara ele, nosso prota olha para um lado para o outro e questiona, qual é o nível de poder dele? O patriarca, já ficando mais irritado, fala, jovem Lord Yang, por favor, leve isso a sério. Só que nessa hora, vemos que o pavilhão ao fundo já abriu suas portas. O patriarca e o ancião fazem reverência e nosso prota os encara. Alguém lá dentro grita, meu jovem, vem aqui dentro para que possamos conversar? Nosso prota encara sorrindo o patriarca que estava com a cara de merda e parte. Vemos o ancião de cabeça baixa e o patriarca irritado bufando. Nosso prota antes de entrar para e diz, patriarca Lu, o senhor primeiro. Só que o patriarca em choque suando frio fala, jamais ousaria fazer isso, o grande ancião chamou só você deve entrar. Nosso prota entra e vê um velhote meditando em cima de uma cama de jade. Ele fica em choque encarando o ancião e pensa, uma jade refinada, totalmente abismado. O ancião ainda meditando diz, suas intenções estavam tão óbvias que eu poderia dizer que suas ações eram intencionais. Nosso prota sorri falando que ainda tentou ser bastante discreto.
Ele senta na frente do ancião, entra em posição de meditação e vemos os anciões curiosos do lado de fora questionando sobre qual era o tipo da conversa, o outro mandando ele ficar calado que queria escutar e o patriarca caladinho tentando escutar também. O ancião fala, o jovem lorde da família Yang é realmente incrível. Com essa atitude e sua compostura não é algo que a minha família possa aceitar. Nosso prota sorri falando, o senhor é muito educado, a família Liu não é tão ruim assim. O velho questiona, você veio até aqui por causa disso? Sorrindo, nosso prota fala que sim, mas na verdade não eram suas intenções. Ele estava apenas aproveitando uma oportunidade e ri muito. O velhote encarava nosso prota pensativo e questiona, você realmente precisa? Nosso prota o encara falando, sim, preciso com uma certa urgência. O velhote fala, esse velho mestre entende, mesmo entendendo não posso entregar a você. Todo mal desenhado, nosso prota o encara dizendo que entende o senhor. Ele questiona que veio discutir para saber se ele não quer mesmo o oferecer isso. O ancião fala que mesmo que ele seja um jovem lorde da família Yang, esse velho mestre não está disposto a oferecer a cama de jade para ele. Independente do que ofereça, vai ficar desapontado com a resposta. Nosso prota, ainda balançando a cabeça em negação, fala, mas nas palavras do senhor, sinto que você não tem certeza. Bem, enquanto existir um preço que faça o senhor mudar de ideia, só vai depender se eu vou poder pagar o preço ou não. O patriarca continua ouvindo o que acontecia lá dentro e nessa hora se vira para seu ancião questionando as palavras do nosso prota. Não era sua intenção? E está aproveitando uma oportunidade? Ele quer comprar ou roubar? O ancião questiona. O jovem Lord Yang estava de olho no tesouro do grande ancião? E já lá dentro vemos o grande ancião dizendo que nosso prota não precisava perder tempo. A verdade é que ele convidou para entrar, mas não significa que ele vai vender isso para ele. Nosso prota entende o que ele estava dizendo e também entende que ele não quer vender ou trocar. Então ele diz, mas ainda preciso da sua cama de jade. O patriarca lá fora ouve isso, bufa de raiva e então grita, jovem Lord Yang, a cama de cristal de jade de atributo Yang que o ancião Li usa para ficar sentado é um objeto mais precioso da minha família Lu. Vemos nosso prota rindo enquanto ouvia o patriarca dizendo que não importa quem ele seja, nunca vai sair dali. Nosso prota fala, já que o patriarca Lu deu seu veredito, então não vamos mais falar sobre a cama de cristal de jade. E o grande ancião pensa que mesmo depois disso, esse pirralho ainda continuava tão educado. O patriarca lá fora continua com a cara fechada e nosso prota diz, Senhor Si, se você não se importa, o que acha de conversarmos sobre sua situação? O grande ancião aponta para si questionando, minha situação? Ele fala, se o jovem Lord Yang tem algo a dizer, esse velho mestre vai te ouvir. Nosso prota fazendo reverência fala, ótimo, então já peço perdão caso acabe te ofendendo. O Senhor Si atingiu o auge do domínio da alma nascente. E enquanto não encontrar alguém que tenha o mesmo cultivo que você, podemos dizer que ninguém poderá te derrotar. O grande ancião o encara, o prota continua que depois que ele atingiu a barreira de um novo domínio, não importa quais tesouros ou pílulas espirituais ele use, vai ser impossível aumentar seu cultivo. Ao que parece, a única coisa que o ancião pode confiar é em seu conhecimento sobre o dom das artes marciais e suas habilidades. Mas o senhor está sentado nessa cama de jade desde o momento que ele entrou aqui. Diria que já está sentado por meses ou até anos. Nosso prota questiona, cultivando? Acredito eu que não. O ancião fala, o jovem mestre Yang é muito bom com as palavras, mesmo esse velho mestre seja realmente forte e que não possa melhorar o cultivo, ainda posso usar essa cama de jade para ajudar a fortalecer o meu domínio. Nosso prota simplesmente balança a cabeça em negação falando, não. Senhor Si, você não cultiva nenhuma arte secreta de atributo Yang, então ficar sentado nessa cama de jade de cristal Yang não vai te ajudar em nada. Ficar sentado não está relacionado com seu cultivo. O grande ancião assustado questiona como nosso prota sabia que ele não cultivava nenhuma arte secreta de atributo Yang. Nosso prota não fala nada e fica lá sorrindo. O grande ancião diz, sim, é conforme o jovem Lord Yang falou, ficar sentado nessa cama de jade não está relacionado ao meu cultivo. Nosso prota balança a cabeça falando, então só tenho uma resposta para isso. Ficar tanto tempo nessa cama de cristal de jade é para se curar, fazendo um sorrisinho. O ancião encara ele e lá fora vemos o patriarca e os anciões entrando. Nosso prota fala, Senhor Si, mesmo se esforçando tanto para esconder sua áurea, ainda é possível sentir uma fraqueza vinda de você. Além disso, o verdadeiro Ki que está circulando pelos seus meridianos está um pouco estranho. Tem hora que fica agitado e outras horas fica instável. Se eu não estiver errado, os meridianos do Senhor está parcialmente bloqueado, está certo? O velho encara nosso prota e nosso prota continua sorrindo falando, qualquer um que tiver a coragem de dizer isso provavelmente será morto na mesma hora.
O ancião contempla e fala: você está correto. Pelo bem da família Lu, não importa se algumas pessoas vão morrer. Nosso prota sorri falando: mas é diferente comigo, certo? Afinal, é impossível para a família Lu até mesmo pensar em me matar. O ancião encara nosso prota por um momento, os patriarcas lá fora e os anciões também, e nosso prota continua: agora que eu sei seu maior segredo da família Lu, o que o senhor vai me oferecer para que eu fique quieto? O ancião fala: não importa que o jovem Lord Yang queira, minha família fará tudo o que conseguir, mas essa cama de cristal de Jade Yang ainda não será a sua. Nosso prota pensa que esse grande pedaço de Jade refinada é um tesouro de classe espiritual com uma grande quantidade de Qi-Yang verdadeiro. O velho deve estar usando ela para curar seus meridianos, então se nosso prota pegar, ele vai morrer. Não tem como a família entregar isso. Nosso prota fala: Senhor Si, não tem nenhuma outra condição? O velho fala que existe uma, e nosso prota questiona qual seria. O velho fala que precisa de uma pílula espiritual especial. Se ele ajudar esse velho mestre a conseguir, então entregará de bom grado a cama. Nosso prota questiona sobre essa tal pílula espiritual especial. O velho fala que é uma pílula de classe mistério e de grau intermediário para ser mais preciso. Nosso prota pensa que uma pílula dessa classe, nesse mundo existem poucos mestres capazes de refinar esse tipo. Além disso, uma pílula intermediária não custaria milhões? Ele lembra de seu mestre alquimia e pensa que conhece apenas 2 pessoas que fariam essa pílula para ele. E também lembra de sua suposta irmã discípula mais nova / noiva e pensa que Xian Fusheng é o melhor alquimista que existe nesse mundo e consegue refinar pílulas de graça e mistério de grau superior. A sua irmã / noiva mais velha consegue refinar pílulas de classe e mistério de grau inferior. Após tanto treinamento, suas habilidades com certeza melhoraram muito. O grande ancião diz que ainda vai ajudar. A sua família vai ajudar a conseguir os materiais de alquimia. Se ele puder encontrar alguém que possa refinar a pílula, então essa cama de cristal será do nosso prota. Nosso prota questiona: sério? O ancião questiona: esse garoto realmente tem alguma conexão com o grande mestre alquimia? E o ancião fala: dou minha palavra. Sorrindo feito um louco, nosso prota fala: haha, nesse caso vai ficar fácil, o senhor Si vai perder essa cama de Jade. O ancião questiona: o jovem Lorde realmente conhece alguém? Nosso prota abaixando a cabeça fala que conhece a pessoa certa. O ancião em dúvidas questiona quem seria o grande mestre que nosso prota conhece. Nosso prota fala que viveu algum tempo na montanha oculta da nuvem do Vale Medicinal, assustando o patriarca e os anciões lá fora. O grande ancião questiona: montanha oculta da nuvem? Xian Fusheng? E nosso prota diz que era correto. O patriarca fala: jovem Lord Yang não está mentindo, certo? Nosso prota fala: por que eu mentiria sobre algo tão importante? O grande ancião fala que não é como se ele não acreditasse no nosso prota, mas o grande mestre Xian parece ter uma aprendiz. Ela é uma jovem mulher. Além disso, esse velho mestre já foi até a montanha oculta da nuvem há 2 meses atrás, mas não o viu lá. Nosso prota, um pouco mais preocupado com essas palavras, questiona: 2 meses atrás? Talvez preocupado com sua irmã discípula / noiva? Sei lá, viu? Mas fique aí com os domínios, o cultivo no mal até o momento, o nível das pílulas, os físicos especiais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí para agradar o ADM aqui. Compartilha aí, se inscreve se for novo por aqui para não perder nossos vídeos diários. Comenta o que tá achando. E se puder, além de tudo isso que eu já falei, apoiar o canal mais ainda, o link do nosso Pix fica na descrição, no comentário fixado e deve ter um QR Code passando ali. Um beijo e até amanhã.